Olá, gente. Deus abençoe, meus irmãos amados. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E desta vez, falando sobre o tema Os Filhos de Davi. Esse é o tema que nós vamos abordar. Os Filhos de Davi. A lição número 9 da sua revista. Você pegue ela aí para nós estudarmos essa lição. Você terminou de ver na aula passada sobre os valentes de Davi, agora vamos entrar nos filhos de Davi. Esse é o tema. E quando fala de filho, você que é pai, você que é avô, você que é tio, você que tem já seus netos, sobrinhos, filhos. Os filhos, cada um tem sua característica, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua maneira. Mas uma coisa nós pais identificamos em nossos filhos, é que normalmente esses filhos, eles são nossas cópias. Eles procuram o exemplo em nós que somos pais. E muitas vezes enveredam pelo caminho desagradável daqueles maus exemplos que damos. E aí você se pega vendo seu filho fazendo aquilo que desagrada a você. E aí você percebe que nada mais é do que um reflexo, do que aquele espelho que é você mesmo. Então, eu costumo dizer que filhos são espelhos, onde nós vemos o nosso reflexo nas ações deles, na idade que tivemos no passado e hoje vivenciamos isso. A criação de filhos não é uma coisa fácil. E ainda mais que nós não recebemos nenhuma instrução para fazê-lo. Temos que aprender pelo instinto de cada um de nós. E seguindo os princípios da palavra, aí sim nós temos uma direção mais correta. Davi teve assim sua casa abençoada com filhos. E o salmista também nos diz isso, que bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, filhos são bênçãos. O texto de 2 Samuel 7,16 diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Para que isso acontecesse, tinha que haver uma descendência. Para que isso acontecesse, deve haver uma herança. E essa herança são os filhos. Nós vamos querer aprender, nós estamos como alvo dessa lição, descobrir, conhecer melhor essa história de Davi, na sucessão do trono, da sua descendência para adiante. Também assegurarmos que Deus protege os amados dele em todas as circunstâncias e confiar na justiça de Deus que acompanha os amados dele. E também devemos agir assegurando-nos de que Deus protege os amados dele em toda circunstância, confiar nesse amor que acompanha os amados dele. Então, o que nós podemos ver é que tanto a justiça que protege, como a confiança em Deus nos assegura essa segurança, essa vivência em Cristo. Nós vamos tentar aprender nessa história de Davi, nessa descendência, os conflitos, as ações que ele enfrentou, de uma forma resumida, é claro, mas pensando nisso, pensando também em nós. Aplicando sempre, porque é o motivo da lição. Não é só saber da história, mas é saber como essa história influencia a nossa vida e como tiramos exemplos para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia e, decorrência disso, para a nossa vida em relação com nossos filhos. Davi teve o seu filho chamado Amnon. E Amnon, entre os filhos de Davi, nós vamos ver que ele teve vários filhos e filhas, mas vamos ver sobre
entre esses filhos Absalom, Adonias, Salomão, Tamar, e há registro sobre esses filhos na Bíblia. E na história de Aminon, nós vamos ver que Aminon era filho de Davi, ficou apaixonado pela meia-irmã Tamar, e seguindo o conselho de um amigo astucioso, malandro, olha como essas influências são terríveis, né? Aminon fingiu que estava doente e por isso foi visitado pelo pai. E ele pediu a Davi que Tamar o visitasse e que lhe fizesse comida especial. Davi concordou em mandar Tamar para a casa do irmão. Lógico, era irmã, meia-irmã, mas conviviam como irmãos. E quando ela vai, Tamar concordou em mandar para a casa do irmão, e ali Aminon violentou a Tamar. E depois expulsou de casa. Porque na hora da violência sexual, na hora daquela violência, veio todo o desejo, veio toda a cobiça, veio todo aquela pecaminosidade, mas logo depois a consciência, aquela ressaca moral lhe aplicou o coração de tal forma que ele sentiu nojo daquilo que ele mesmo fez. E aí expulsou sua irmã, que ali saiu, ferida, machucada por dentro e por fora, chorando amargamente, e se refugiando na casa do seu irmão Absalom. Absalom, irmão da parte de mãe e de pai. Absalom esperou um momento oportuno e convidou Aminon para um banquete na tosquia de suas ovelhas. E ali o matou e fugiu para não sofrer a vingança do pai. Veja que história, que coisa terrível, uma trama, uma situação na família que torna a situação terrível. Quando nós vemos isso, a casa de Davi sendo machucada, sendo colocada assim, esses irmãos, no caso o meio-irmão, levado pela cobiça, levado somente pelo desejo carnal, aplica-se a esse ato. Mas isso não é diferente de muitas histórias que nós vemos no dia a dia e no jornal diário. Quantas histórias você leu e até hoje mesmo pode ter ouvido de abuso, de violência doméstica, de pai que violenta a filha, e que irmãos violentando irmãs. E essa violência antes, ali relatada na Bíblia, hoje é comum relatada no jornal diário. Nós podemos ver isso diariamente. Nós vemos estatísticas horríveis nessa questão. Em 2012 já foram registrados 26,1 estupros por 100 mil habitantes. Isso é uma marca horrível, uma coisa terrível. 18,7% a mais do que no ano anterior. Isso vai aumentando, isso não diminui. A coisa é nesse nível. Não muda o que foi no passado para hoje. Pelo contrário, nós vemos acontecendo cada dia mais violência, mais coisas horríveis do caráter do homem, desse caráter mundano de cada homem. O que nós vemos aqui na história é esse ataque frontal à dignidade humana. E é o que acontece. Nessa hora, Absalom tomou a providência de matar aquele irmão que havia abusado de sua irmã. Mas não antes de Davi ter conhecimento disso, mas não fazer nada. Isso gerou em Absalom um desejo de vingança. Absalom. E interessante, esse nome, Absalom, significa filho da paz. Ab, filho. E Shalom, que é paz. Filho da paz.
Mas esse menino, que possuía atributos como uma beleza física, ele tinha um cabelo que a Bíblia conta pesava 2,4 kg. Cabelo tinha de monte, né? O que falta para muita gente hoje, ele tinha de sobra. E esse cabelão bonito, o realçava a beleza, essa mesma vaidade o levou à morte. A gente vai ver mais tarde que é preso aos cabelos, que ele se rosca numa madeira, e Joabe vai dar o golpe fatal em Absalão. Mas também, além disso, esse era um homem que tinha uma amizade com esse Joabe. Ele era amigo de Joabe, o comandante do exército de Davi. E quando Absalão matou Abnom, contou com a ajuda de Joabe. Joabe foi coparticipante, foi cúmplice nessa trama, que pediu a Davi que o recebesse de volta. Davi, embora tenha atendido ao pedido, não permitiu que o filho entrasse em sua presença. Segundo Samuel, capítulo 14, de 21 a 24. Após 2 anos em Jerusalém, Absalão coagiu Joabe para enviá-lo ao rei, para isso chegou a mandar incendiar um campo que pertencia a Joabe. Então, a gente vê aqui como ele acaba a amizade se tornando até em coação. Porque começa a invadir o ambiente familiar, começa a ter interferência, e o que nós podemos entender nessa amizade com o Joabe, que muitas vezes esses nossos amigos estão ali naquele momento, mas de fato, muitas vezes usamos, e como Absalão acabava usando também o Joabe para o seu desejo. Porque ele, quando coage a enviá-lo ao rei, ele chega a incendiar um campo de Joabe para que ele fosse forçado a fazer sua vontade. Já passou de amizade para coação. Já não é mais um amigo, já é agora alguém que ele tenta manipular. E depois dessa vaidade vem o desejo de manipulação, de possessão, e essa manipulação ainda é mais evidente na sua tentativa de tomar o reino. Ele, mesmo perdoado, morando de novo perto do pai, Absalão queria ainda mais, ele queria o reino. Ele queria vingança contra ao que ele achava que era a completa ineficiência do seu pai em questões como foi a de Amnon e de sua irmã Tamar. E nesse fato, nessa questão, ele faz uma comitiva que o acompanha até a porta e afirma que Davi, ele não estava agindo com justiça. E isso é errado, isso é mentira. A própria palavra de Deus diz que reinou, pois, Davi em todo Israel e julgava e fazia justiça a todo o seu povo. 1 Coríntios 18, 14. Então ele fazia isso, mas também Absalão, em 2 Samuel 15, 6, diz assim: furtava o coração dos homens de Israel. Como isso? Ele ia entrando com manipulação, ele ia falando, ia fazendo a sua política para adquirir o poder, e isso, ao passo de mentir para o seu pai, de levar emissários secretos para as tribos de Israel, para dizerem àquelas pessoas, ao ouvir o som da trombeta, direis, Absalão é rei de Hebrom. Então ele levava as pessoas, manipulava as pessoas para o seu interesse próprio. E quando a gente começa a analisar Absalão, a gente vê que ele está ali, tudo isso acontecendo na vida dele, como uma tentativa intrínseca do seu coração de querer a atenção do pai. A atenção que não deu à sua irmã, a atenção que não deu a um caso tão violento. Agora ele quer a atenção do pai. E nisso ele vai fazendo essas coisas para que o pai tome uma decisão. Mas o pai amava Absalão. E diante disso,
vai Absalão nessa tentativa de tomar o reino, ele vai formando essa coisa, mas quando ele vai crescendo como um príncipe rebelde diante do rei, na iminência de uma terrível derrota, Davi e seus seguidores fiéis fugiram de Jerusalém. Davi deixou algumas concubinas para cuidarem da casa, e ao passarem pela encosta da oliveira, Davi se lembrou de Aitofel, o conselheiro que nunca errava, e orou: ó Senhor, peço que me transtornes em loucura, conselho de Aitofel. Deus entendeu essa oração. Uzai, servo de Davi, queria fugir com ele, mas foi persuadido a voltar e fingir que seguia Absalão, contrapondo o conselho dele com o conselho de Aitofel. Isso permitiu que Davi e seu grupo conseguissem chegar seguros ao deserto. Teve que fazer todo um esquema para poder fugir daquela armação que acabou ficando Absalão tomando o reino de Hebrom. Mas em tudo isso, toda essa trama, toda essa questão, o que nós podemos tirar disso? Aí parece que nos dias em que Davi se refugiava nas terras de Gade para escapar e ser morto por Saul, alguns lá reconheceram que o Deus era com ele, o Deus verdadeiro, e aceitaram a Davi como seu ungido. Por isso, ficaram leais a Davi e o seguiram, mesmo na hora mais difícil. Então, aqueles que seguiram Davi sabiam que desde a perseguição com Saul, Davi era com Deus. Então, resolveram seguir e foram com Davi ali. E aí vem a pergunta: estou pronto a seguir Jesus e ser leal a ele, mesmo em lugares, em horas muito difíceis? Vejamos as implicações disso para nós. Há muitos que hoje sofrem perseguidos por serem fiéis a Jesus e merecem todo o apoio que pudermos dar em todos os sentidos. Ou seja, há muitos que estão sofrendo por causa dessas tramóias, por causa dessas armações, por causa desses partidarismos que se levantam, por causa da oposição a Deus, oposição àqueles que são servos de Deus. E mesmo assim, sofrendo perseguição, Davi manteve-se fiel a Deus. Manteve-se buscando o Senhor, buscando a direção, enquanto Absalão tramava junto com pessoas, amava através de mentira, manipulação e essas coisas para assumir o reino. Em vez de buscar assumir o reino dos homens, busque estar apto para entrar no reino de Deus. É o mais importante para nós. Essa é a missão do cristão. É isso que devemos nos preocupar. Na história de Israel, para hoje, nós trazemos essa lição. O que podemos fazer hoje para fazer voltar o rei? Veja que Absalão entrou em Jerusalém, ouviu o conselho de Aitofel, que incentivou a ter relações com as concubinas do pai dele. Que conselho! E Absalão estava assumindo a monarquia e seria a declaração irreversível do rompimento dele com seu pai. E a profecia de Natã contra Davi por causa do seu adultério contra a mulher de Urias. Os exércitos de Davi e de Absalão se enfrentaram na floresta de Efraim. Morreu muita gente e Absalão ficou pendurado numa árvore. Pela cabeça, Joabe veio e o matou. Está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versos 9, 14 e 15. Finalmente, os homens de Israel reconheceram que precisavam de Davi e disseram: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? E trouxeram Davi de volta a Jerusalém. E Davi, sendo restaurado ao trono, veja, julgou a todos pelas atitudes para com ele, e os que o apoiaram e lhes foram leais receberam galardão. Foi misericordioso para os que o desprezaram. Ou seja, Davi exerceu com toda
a sabedoria, a volta ao trono, honrando seus leais, disciplinando com sabedoria e com misericórdia aqueles que foram desleais e desrespeitosos a ele, e teve ali o seu reino e volta. E o que podemos fazer para fazer voltar o rei também? Porque assim como todo aquele povo reconheceu que Davi estava com Deus e Absalão morreu em batalha, apesar de ter feito todo aquele escarcéu, nós vemos assim que a fidelidade a Deus é o principal ponto. E se estamos pregando o evangelho com fidelidade, estamos preparando a volta do rei. Pois assim diz a palavra, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Quando Jesus voltar como rei, julgará a todos com atitude para com ele. Mateus 25, 31 a 46. Veja, anunciado, como foi anunciado, que a vitória é do rei. O rei está pronto para voltar ao trono. E como assim? Depois de feita todas as coisas, preparado o ambiente e pregado esse evangelho, onde Jesus irá julgar com justiça, a exemplo de como foi Davi, Jesus muito mais, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, há de julgar todos aqueles que são leais a eles, misericordioso com aqueles que o desprezaram, mas agindo com justiça sobre todas essas vidas. Outro filho de Davi é Adonias. Adonias, como no caso de Absalão, o caráter de Adonias parecia claramente nas suas ações, ou seja, o que ele fazia transparecia nos seus atos. Davi era da idade avançada e Adonias, como Absalão, antes dele, cobiçava o trono. Era outro que também desejava o trono de Davi. Adonias nunca foi disciplinado pelo pai. Olha que coisa tremenda. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, 1 Reis 1,6. Parece que Davi falhou na criação de vários filhos. Se ele tivesse aconselhado disciplinar os filhos desde pequenos, é possível que os graves erros de Aminon, Absalão, Adonias nunca tivessem acontecido. Realmente, pai disciplina a quem ama. A palavra de Deus nos diz isso. Né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Essa é a palavra. Provérbios 3, 11 e 12. E Hebreus 12, 5 e 6. Assim nós vemos que há uma necessidade de fazermos isso, de termos a disciplina. A vara da correção deve estar ao alcance da vista de todos os filhos. A psicologia moderna fala o contrário, diz não repreenda, não faça, deixa ele agir, deixa ele ser o que ele quiser. Só que isso fere a palavra de Deus. Quando nos diz em Provérbios 22, 6, ensina a criança o caminho que deve andar, e até envelhecer não vai se desviar dele. Como é? O que é disciplina? A palavra disciplina vem justamente do termo discipulado. Disciplinar é o mesmo que discipular. É fazer com que, através da correção, dos princípios, do ensino, a criança siga os passos corretos e siga adiante, obedecendo e conhecendo os princípios da vida. E como também é no discipulado, o exemplo é fundamental. O exemplo é fundamental. Que a principal coisa que nos leva ao ensino prático na vida de alguém é o exemplo. E assim, essa questão de nunca ser disciplinado por pai é um perigo enorme para a vida da criança, do adolescente e do adulto. Por isso que a palavra diz isso, né?
E ainda mais, os pais humanos são instruídos a agir da mesma maneira. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é provocar a ira? Provocar é levar a fazer aquilo que vai causar problema lá na frente. Provocar é levar, é conduzir a ira. É quando eu conduzo meu filho a fazer o errado. Provocar a ira não é só ensinar a fazer o errado, é não dar o exemplo, é também a ausência. Muitas vezes provocamos a ira dos nossos filhos quando damos mais presentes do que presença. Um pai que tenta fazer com que o seu filho seja disciplinado através de castigos ou de presentes, levando ele a condicionamento, merecimentos, acaba tendo problemas lá na frente. Ele tem que saber que sim é sim, não é não. Essa é a questão fundamental. O que nós vemos aqui na história de Adonias é que ele nunca foi disciplinado pelo pai. Betseba intercedeu junto a Davi. Qual foi essa questão? Betseba relembrou a Davi de que tinha jurado que Salomão sucederia como rei. E também o alertou da boa probabilidade de que, uma vez no controle, Adonias matasse Salomão como possível rival ao trono e a matasse também. Então, logo foi alertada, e o próprio profeta Natan alertou ao Davi, que Adonias teria essa intenção de assumir o trono, tanto que fez um banquete, chamou seus irmãos, mas não chamou Salomão. E nisso vem Betseba, a mãe de Salomão, e já intercede, porque havia a promessa de que ele seria o herdeiro. E essa promessa não só feita por Davi, mas Deus colocou no coração de Davi assim que seria. E assim logo ele providencia, faz logo a questão e age com sabedoria rapidamente para fazer isso e não temer o futuro. Davi mandou que Salomão montasse a mula, montaria exclusiva do rei, e que sacerdotes Zadok e o profeta Natan o ungisse e proclamasse rei. Dito e feito, houve grande aclamação, e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele, subiu todo o povo, tomando gaitas e alegrando-se com alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. 1 Reis, capítulo 1, 39 e 40. Adonias teve medo, refugiou-se, mas Salomão foi misericordioso e o advertiu de que, se agisse dolosamente, morreria. Adonias agiu dolosamente. Mais tarde, porém, Adonias foi falar com Betseba, pedindo que falasse a Salomão para lhe dar Abisag, mulher que havia cuidado de Davi no final da vida. Salomão viu isso como mais uma tentativa de obter o reino e mandou Benaia executar Adonias, e assim ele morreu. Mais uma trama, mais um enredo terrível na história dos filhos de Davi, mas isso você vai ver nas próximas lições, falando em referência a Salomão, nas próximas 3 lições que vamos ver. Ok? Salomão era o segundo filho de Davi, com Betseba. Davi lhe deu o nome de Salomão, e Davi o entregou nas mãos do profeta Natan, e lhe chamou Fididias, por amor do Senhor, e esse profeta com o sacerdote ungiu Salomão rei, e as próximas lições vão dar detalhes acerca desse filho de Davi, certo? Então, esse era o segundo filho com Betseba. E olhe que essa história começou justamente com o pecado de Davi. Quando ele
quando observa Betseba e a deseja e a possui como mulher, descobre que ela é casada com Urias, um dos seus guerreiros que está na guerra. Ele chama Urias de volta, percebe que porque Betseba declara estar grávida, e aí, para tentar encobrir o seu erro, ele comete um erro maior. Acaba levando Urias para a frente de batalha para ser morto, para que não fosse registrado que aquele filho fosse de Davi, mas que fosse o filho do morto. Mas não consegue fazer isso, porque nada há oculto que não seja revelado, nada encoberto que não seja descoberto. E Deus revela ao profeta Natã, e assim Davi assume o seu erro, assume a filiação daquele filho de Betseba, mas o filho morre. No segundo filho, seu filho agora, depois dela viúva, depois de ter tomado como esposa, agora de forma mais justa, mais real, mais certa, agora como esposa de fato, nasce Salomão. E esse é o herdeiro da promessa. É essa a história. E Davi entregou nas mãos do profeta Natã e mandou, e a este lhe chamou Gideas por amor do Senhor. Esse profeta sacerdote ungiu Salomão rei. Ok? Bem, gente, baseado nisso e tudo que nós vimos que a vida familiar de Davi sofreu várias desgraças. Tem muita história. É mais do que a gente pode imaginar. É uma história para ser lida, relida e entendida mais e mais. Surgiram devido ao pecado dele com Betseba, como eu disse. Ele teve filhos difíceis, mas Deus foi fiel à sua promessa. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Segundo Samuel 7, 12 e 13. Davi e Salomão prefiguram a Jesus Cristo. O rei da justiça, o rei dos reis, seria filho de Davi. Isso é tremendo, porque nos mostra como Deus ele traça em famílias complicadas, em situações complicadas, em situações difíceis. Deus tira dali, extrai dali bênção e faz a sua vontade. Então, isso serve para mim, para você, para todos nós. Se você acha a sua família complicada, se você acha a sua família difícil, se você tem os seus problemas com seus filhos, se você vê a sua vida, a sua família meio que meio acontecendo coisas que não deviam acontecer, e talvez você se sinta culpado com certas coisas que aconteçam. Essa lição nos ensina que, antes de mais nada, assim como Davi o fez, e isso tornou um homem segundo o coração de Deus, ele buscava ao Senhor. Cometeu erros? Cometeu. Mas em todos ele reconheceu seus erros, colocou diante do Senhor e pediu a Deus misericórdia e assumiu os seus erros, assumiu as suas imperfeições, colocou diante de Deus, não julgou, não colocou a culpa em ninguém, não culpou as situações, pelo contrário, ele assumia as suas coisas erradas, aquilo que fazia de errado, assumia, e isso é o maior exemplo. Isso é o que nós devemos ter como exemplo na vida. É buscar sempre isso. A nossa fidelidade a Deus e a nossa responsabilidade em criar os filhos no temor do Senhor. Influencia o ministério deles, influencia a vida deles, facilitam que cumpram os propósitos de Deus para com eles. Então, é essa fidelidade a Deus, essa busca, essa dependência de Deus que vai ser exemplo aos seus filhos, vai ser exemplo para a sua família, que vai transformar essa coisa que você vê assim meio bagunçada, dando um jeito,
porque Deus, ele consegue e ele faz, ele ajusta todas as coisas para convergirem para a sua soberana e maravilhosa vontade. Assim concluímos essa lição. Espero que você seja abençoado e estude sobre esse tema. Estude os versículos que temos aqui na nossa revista. Procure e vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Deus eterno, em nome de Jesus te agradecemos por essa oportunidade de aprender a tua palavra e conhecer aqui os teus propósitos, princípios maravilhosos que estão, Senhor, aqui colocados diante de ti. Te agradecemos pelo privilégio de aprender mais de ti, de conhecer mais e mais daquilo que nos instrui para seguir adiante e formar em nós o caráter de Cristo e sermos exemplo para nós e para os nossos filhos. Continua agindo em nossa vida. E nós te agradecemos por esse privilégio, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Bom estudo. Até a próxima.